Olá, hoje nós vamos estudar os fenômenos ou transformações da matéria, que são subdivididos em fenômenos físicos e químicos. Inicialmente vamos estudar os fenômenos físicos que ocorrem sem que tenha uma modificação na constituição íntima da matéria. Um exemplo muito utilizado para explicarmos esse fenômeno físico são as mudanças de estado físico da matéria, onde nós já vimos nas nossas primeiras aulas aquelas características mudanças quando uma substância passa do estado sólido para o líquido, líquido para o estado gasoso. Se nós observarmos microscopicamente, por exemplo, o estado sólido, ele é constituído por moléculas de água no estado sólido. Se nós pegarmos, por exemplo, o estado líquido e analisarmos microscopicamente também o estado líquido, vamos encontrar quimicamente a mesma substância, a água, só que no estado líquido. E se nós analisarmos o estado gasoso, também nós temos a água, só que no estado gasoso. Então, aqui vocês podem observar que a constituição íntima da matéria permaneceu a mesma. Mudou apenas o estado de agregação das partículas. Só para recapitularmos essas mudanças de estado que nós já vimos no início do nosso curso, a mudança do estado sólido para o líquido chama-se fusão. A passagem do estado líquido para o estado sólido chama-se solidificação. A passagem do estado líquido para o gasoso é conhecida como vaporização, que dependendo da velocidade com que o líquido vaporiza, se for lento a temperatura ambiente, a vaporização chama-se evaporação. Se ela for turbulenta, caracterizada pela formação de bolhas, a vaporização é chamada de ebulição. E se for uma vaporização instantânea, é a famosa calefação. E a passagem do estado gasoso para o estado líquido chama-se condensação ou liquefação. Lembrando a todos que a diferença entre condensação e liquefação ocorre com uma variação de pressão. A temperatura constante é a liquefação, e se a pressão for constante e mudar a temperatura, aí ocorre a condensação. E também nós temos a mudança do estado sólido direto para o estado gasoso sem passar para o líquido, que é a famosa e conhecida como sublimação. Só lembrando a todos, os materiais que sublimam são o gás carbônico na forma de gelo seco, iodo e também a naftalina. Inclusive, com relação ao gelo seco, na verdade, o que acontece com o gelo seco é a ressublimação, quando o gás transforma-se em sólido. Então, muito importante lembrar, meus amigos, que as mudanças de estado físico, observem, a constituição íntima da matéria é a mesma, não modificou. É água no estado sólido, água no estado líquido e gasoso. Como não houve alteração na constituição íntima da matéria, esse é um exemplo de um fenômeno físico. Agora vamos estudar o fenômeno químico. Quando ocorre um fenômeno químico, ele se caracteriza pela modificação na constituição íntima da matéria.
Quando nós nos referimos à alteração na constituição íntima da matéria, na verdade o que vai ocorrer é uma reação química. E essa reação química, ela tem evidências macroscópicas, que nós vamos ver quais são, que caracterizam a sua ocorrência. Então, da mesma maneira, essa reação química, ela também é representada através de uma equação química. A equação química é a representação da reação química. Uma equação química, ela será representada por um traço. Do seu lado esquerdo, eu terei o chamado de primeiro membro. Do lado direito, teremos o segundo membro. O primeiro membro, ele é constituído pelas substâncias chamadas de reagentes. E no segundo membro, as substâncias formadas são chamadas de produtos da reação. Ok? Agora, reagentes e produtos não são a mesma substância, são substâncias diferentes, mas que na verdade apresentam o mesmo átomo. Por exemplo, vamos exemplificar isso que eu estou mencionando para vocês. Vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que eu tenha o hidrogênio, representado aqui por essas bolinhas, tá? Aqui eu vou colocar o oxigênio molecular, o oxigênio constituinte do ar, representado por essas bolinhas maiores, e quando o hidrogênio reage com o oxigênio, o produto dessa reação forma a água, constituída de um átomo de oxigênio e 2 hidrogênios, percebam. Mas acontece que nessa reação química, o número de átomos de hidrogênio e de oxigênio dos produtos tem que ser igual ao número de átomos dos reagentes, e eles estão diferentes. Então vamos fazer um acerto aqui. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio de um lado, eu tenho que ter 2 átomos de oxigênio do outro. Como eu só tenho um, serei então obrigado a colocar mais uma molécula de água contendo um oxigênio e 2 hidrogênios. Então eu acertei aqui o número de átomos de oxigênio. São 2 de um lado e 2 do outro. Mas note, agora ficou os hidrogênios aqui em excesso de um lado e falta no outro. Se eu tenho 4 hidrogênios de um lado, tenho que ter 4 hidrogênios do outro. Como eu só tenho 2, então vou colocar mais uma molécula de hidrogênio aqui. Então, note que antes nós tínhamos uma molécula de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E depois que eles reagiram, formou 2 moléculas de água. Isso pode ser também representado por fórmulas. Essas fórmulas que nós já estamos habituados a utilizar nos exercícios, onde o hidrogênio representado por H2, o oxigênio por O2, formando o H2O, digamos, líquido. Além disso, eu preciso fazer o balanceamento dessa reação, né? Porque, como vocês estão observando, eu usei 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, formando 2 moléculas de água. Essa é a característica de uma reação química, tá? Essa reação é representada por esses símbolos, por essas fórmulas que caracteriza uma equação química. Além disso, para indicar que uma reação química ocorre, existem evidências macroscópicas que garantem que ela está ocorrendo. Dentre as evidências macroscópicas, eu posso caracterizar, por exemplo, a liberação de gás,
quando eu misturo duas substâncias químicas e ocorre uma efervescência ou a liberação de um gás, é a evidência, caracterização que está ocorrendo uma reação química. Também pode ocorrer a mudança de cor. Eu posso misturar duas soluções e incolores e formar um produto vermelho, por exemplo. Essa é outra evidência que a reação ocorre. Como, por exemplo, posso misturar dois líquidos e da mistura dos líquidos pode ocorrer a formação de um sólido. A formação do sólido é outra evidência que esta reação está ocorrendo. Assim como pode ocorrer o contrário, eu posso pegar um sólido, colocar na presença de um líquido e esse líquido ele vai reagir com o sólido dissolvendo ele. Não que o sólido seja solúvel, como por exemplo açúcar na água, não é isso. Eu pego, por exemplo, o calcário ou o mármore e coloco na presença de um ácido e o ácido vai dissolver o calcário, não porque ele é solúvel, mas porque ele está reagindo. Então, uma outra evidência é a dissolução de um sólido. Além disso, existem alguns termos que são muito utilizados para indicar que uma reação química está ocorrendo. E dentre esses termos que você vai encontrar nos exercícios, eu posso destacar alguns importantes, como por exemplo a palavra chamada de combustão. Combustão é sinônimo de uma queima. E uma combustão ou queima, por exemplo, é uma indicação de uma combustão. Outro termo que caracteriza uma reação química é uma digestão. Quando você ingere um alimento, esse alimento vai sofrer uma reação química caracterizada pela digestão no suco gástrico. Combustão é queima, digestão. Outro termo que caracteriza uma reação é a respiração. Respiração animal ou vegetal é um processo químico, tá? O que mais? A corrosão de um metal, por exemplo, ferro que enferruja. Essa corrosão, na verdade, é uma reação que também tem um sinônimo e pode ser chamada de oxidação. Esses termos, quando vocês encontrarem nos exercícios, são evidência de que a reação química está ocorrendo. E um último termo que eu gostaria também de citar, evidenciando uma reação química, é a redução. Esses termos nós vamos aprender no decorrer do nosso curso com maiores detalhes, ok? Agora vamos resolver os exercícios.